Qual é a diferença entre irradiação e contaminação? Existem várias diferenças, mas eu acredito que as principais, ou a principal seja, que a irradiação, o ser humano ele passa por um determinado tempo em contato com a radiação de um certo elemento, mas sem contato, sem contato especificamente. Ele sofre influência da radiação. Então o elemento e o ser humano, mas sem um contato específico com ele. Já a contaminação não. A contaminação seria o contato do ser humano, do indivíduo, com um elemento radioativo, sendo por ingestão ou toque. Você acha que o governo, desde o momento do acidente, foram negligentes com as vítimas? Falar em negligência, o termo negligência é um termo muito forte. Eu acredito que não, certo? Falar que não falhou com certas atitudes, também eu não posso dizer isso, mas assim, ser negligente, acredito que não. Quais as principais doenças e efeitos colaterais dos acidentados? Nós temos vários efeitos, né, colaterais, mas nós podemos citar alguns, como queda de cabelo, o aumento da temperatura do corpo, febre. Nós podemos citar a questão da queimadura na pele, né? A pele às vezes sofre queimaduras, enjoo, tontura e variações na questão genética também, posterior. Ele é professor de História, de Cecília Meirelles. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, professor Damar. Prazer. Como foi o processo de armazenamento do lixo contaminado do Césio 137? Foi fazer uma limpeza geral. E essa limpeza, é lógico, tinha que ser colocada em algum local. E o local escolhido foi a Abadia de Goiás. Então, foi colocado caminhões e caminhões de entulhos. Tudo que envolvia aquela região onde o Césio foi aberto, a cápsula de Césio, né, onde ela foi aberta, tudo lá foi recolhido e levado para a Abadia, dentro de um processo feito pela CNEM na época, um órgão federal, o pessoal veio do Rio de Janeiro, e eles fizeram lá um trabalho onde eu poderia dizer que virou um cemitério de destroços radioativos, né? E hoje é um... O lixo radioativo foi removido por meios mecânicos ou manuais, nas áreas identificadas e isoladas pelo governo do estado de Goiás e pela CNEM. Foram retiradas cerca de 3,4 toneladas de rejeitos radioativos, dentre eles objetos pessoais, como documentos, fotografias, roupas, utensílios domésticos e etc., causando uma dor ainda maior nas pessoas envolvidas em ver as histórias de suas vidas sendo, de certa forma, apagadas. Colocados em 1.347 caixas e em 4.223 tambores, sendo pensados para diminuir o volume, e depois de lacrados foram colocados em 10 containers marítimos e preenchidos com concreto e 8 recipientes de concreto, e que produziu uma blindagem para evitar a irradiação em doses acima dos recomendáveis. Após esse processo, a peça contaminada e radiante ficou quase tão protegida quanto as pastilhas de metal radioativo, resistentes em aparelhos de radioterapia, ficando assim prontos para serem levados para o depósito provisório, onde receberão mais um tratamento de blindagem antes de serem colocados em uma área concretada de depósito para evitar qualquer contato com o solo.
Nos anos 90, trabalhei no depósito de rejeitos radioativos em Abadia de Goiás, onde foram levados todos os rejeitos em 1987. Praticamente todos que trabalharam neste período, de 1987 a 1996, foram contaminados. Em mim, começou com problemas intestinais, em 1999. Após problemas intestinais, em seguida renais, e depois uma leve interrupção nas partes do corpo de maior articulação, causando uma deformação nos pés. Sendo necessário cirurgia nos pés, direito e esquerdo, fazendo correções dos pés. Mas com grande artrite e artrose, tive que fazer mais uma cirurgia, feito uma tríplice artrose, tirando alguns movimentos dos pés, me deixando com uma leve dificuldade de locomoção. Houve vários preconceitos na época, mas até hoje ainda tem. Na época que trabalhava nos rejeitos, minha esposa ficou grávida. Minha filha nasceu morta com má deformação no crânio. No primeiro mandato do Marconi, ele já começou a nos dar apoio. Agora estamos recebendo praticamente apoio total. Claro que ainda falta muita coisa para ser acertado, mas todas as vítimas têm esperança de dias melhores. Eu mesmo não tive nenhum apoio, mas estou correndo atrás e creio que vou começar a receber ano que vem. A Fundação Leite das Neves, que foi criada só para cuidar dos radioativos, hoje tem uma grande infraestrutura e nos possibilita um tratamento pessoal digno. Como a senhora foi contaminada pelo elemento radioativo? Né, da Médica Fabiano, então a Santana, a esposa dele, costurava pra mim. Então, assim, eu ia na casa dela, mas Os primeiros sintomas. leite caindo, né? Diarreia, vômito, né? Só que eram meus vizinhos lá, né? Que eu sabia que eles estavam sentindo isso. Né? Não tinha gosto de nada, açúcar e sal para elas era a mesma coisa. Esse foi na época do acidente. Quais as consequências do Césio na sua vida? Eu fui brigar pelos direitos do pessoal. Então, assim, a gente sempre teve uma equipe de líder, tá? Então, a gente sempre foi atrás. Então, pra mim mesmo, eu não tive consequência nenhuma, sabe? Mas como eu sei da vida dos outros, né? O fofoqueiro da rua, aí eu fui atrás pra eles também. Porque a consequência deles, tem muita gente que teve um problema de cabeça, sabe? Não é fácil da. Houve algum tipo de preconceito na época? Na escola mesmo, meus filhos na época foram levados para casa para não entrar na sala de aula, né? Eu cheguei, estava cheio de polícia na rua de casa, que eu vejo a diretora na esquina, nem na porta de casa não foi. Eu chamei meus filhos na esquina para eles virem sozinhos. Meu filho na época tinha 5 anos. Né? E ele veio sozinho para minha casa, que eu vi o menino vindo. Não, mas quem foi? Chegou, era a diretora que não quis receber eles na escola. Qual a posição do governo em relação aos radioacidentados? Tem apoio do governo ou a situação é tratada como descaso até hoje? Olha, o único descaso que está tendo são sobre os remédios, porque é até a terceira geração. Entendeu? Então, os remédios estão. Tem do SUS, mas não é, porque muitas vezes eu tenho uma infecção, tenho que tomar um remédio que no SUS não tem. Mas, assim, sobre a pensão, eles estão dando pensão, assistência médica, odontológica, temos tudo. Mas o que falta para nós são mesmo os remédios. Porque são um remédio contínuo, não pode